Hoje você vai aprender. Hoje eu convido vocês a conhecerem o ápice da tecnologia militar secreta, pelo menos aquilo que vazou. Hoje nós iremos falar sobre o projeto Olivia. Alguma vez na história, em algum podcast, em algum blog, você já viu a menção do projeto Olivia? Praticamente não. Por quê? Porque nitidamente os governos mundiais guardam esses segredos às sete chaves. Quando você assiste um filme como Pearl Harbor, como esses filmes de Segunda Guerra Mundial, você vê o soldadinho lá carregando o seu fuzil, sua M4, AK-47, Senhor das Armas, mas na verdade a verdadeira guerra ela é em âmbito tecnológico muito mais avançado do que você imagina. Teve um relatório que vazou da KGB sobre a luta da humanidade contra os alienígenas, falando que existiam 63 raças de alienígenas diferentes, desde insectoides, réptil, parará, pururu, coelhinho da Páscoa, lianos, greys, anunnakis e todo tipo de coisa que o governo estava enfrentando. Pois bem, senhores, após o final da Segunda Guerra Mundial, começou a corrida pela busca tecnológica através da Área 51, a Área 53, onde originou o projeto Olivia. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ok? Peço encarecidamente para você deixar o seu like. Dessa maneira você ajuda a divulgar esse projeto. Verificar se você está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. E quem quiser conhecer o meu trabalho, neste momento que eu gravo os vídeos, as vagas estão encerradas, mas através do nosso veículo de comunicação oficial, você vai ser avisado quando tiver nova abertura de vagas, ok? Pois bem, senhores, nós vamos falar sobre o projeto Olivia aqui e como que isso é, assim, inacreditável, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é um tipo de dispositivo tecnológico que veio a se desenvolver no ano de 1953, quase 10 anos após a Segunda Guerra Mundial, onde você tinha um tipo de estrutura que levitava na floresta. Não era uma hélice que ficava rodeando ali. Ele utilizava o campo eletromagnético e conseguia fazer as suas levitações. E por que que isso foi importante? Por que que eu vou colocar outra imagem aqui para você poder ver. Por que que o governo americano gastou bilhões de dólares? Não só o governo americano, mas os principais governos desse mundo, eles buscaram o ápice da tecnologia. Por que que foi uma corrida frenética pela tecnologia? No ano de 1952, os Estados Unidos ficou conhecido pelo maior incidente OVNI da história, chamado UFO Incident, onde OVNIs sobrevoaram a Casa Branca, sobrevoaram as casas dos parlamentares e generais. Um dos OVNIs desceu pela Casa Branca e basicamente fizeram um acordo ali. Após aquele acordo chamado Tratado das Antártidas, começou uma corrida tecnológica absurda. Por quê? Porque eles descobriram, pelo menos os Estados Unidos descobriu, que eles não são a maior força militar na Terra. Existem outras raças que dispõem de uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa e faz a nossa tecnologia parecer um chinelo velho, tá? Então começou essa luta pelo âmbito tecnológico. E aí, você vê em alguns animes como New Genesis Evangelion, que conta como a humanidade teve que lutar contra anjos que foram precipitados na Terra, utilizando trajes energéticos, tá? E aí, uma coisa interessante nesse projeto Olivia é o que? Eles começaram a criar alguns casulos para os seres humanos poderem usar, mas lá para a década de 70, 80, passou a ser a inteligência artificial. Então, o que é o projeto Olivia? O projeto Olivia ele é o ápice da tecnologia, tá? Aqui mostra como funcionou os primeiros protótipos, ó, de voo, ok? Tá vendo que não tem nenhuma hélice aqui, ó? Os primeiros protótipos de voo. E eles estavam correndo atrás. Era uma busca pela tecnologia, tá? Essa imagem, ela é chamada de Black Phoenix. É um projeto militar secreto que vazou imagens no ano de 2003, tá? E olha para tu ver o nível de detalhes.
Então você vai encontrando, você vai avançando. Deixa eu colocar aqui algumas outras imagens aqui. Isso aqui é o esboço do projeto, de como que funciona. E você vai vendo de como que eram os projetos militares. Muitas pessoas vão dizer que isso aqui é montagem. Pô, isso é montagem, não sei o quê. Só que existe esse projeto chamado Projeto Charlie, tá? Que é muito inspirado naquele filme. O que é isso aqui que vocês estão vendo? Ó? Olha só. Olha essa imagem aqui que você. Deixa eu só voltar a imagem aqui, senão nem eu apareço aqui. Olha só. O que acontece? Tanto os Estados Unidos quanto o Japão e outros países começaram a desenvolver esse tipo de robô. Começaram a desenvolver. No exército americano tem milhares desses robôs aí. E qual que é a premissa do desenvolvimento desses robôs? É para lutar a Guerra Fria? É para lutar contra a Rússia? É para lutar contra a China? Não. Meu irmão, Rússia, China, Estados Unidos, a guerra desses caras é uma guerra geopolítica. Os caras estão correlacionados às sanções políticas. Você quer ferrar um país? Aumenta a taxação de imposto, deixa de receber tal produto e fica nessa guerrinha. Essa tecnologia é para outra coisa, campeão. É para coisas as quais a gente não sabe. Por exemplo, Projeto Montauk. O que é o Projeto Montauk? O governo americano tentou fazer a abertura de um portal numa base militar nos Estados Unidos e algo deu errado que eles tiveram que lacrar a base inteira, colocar drones e soldados em perímetro na base para não deixar o que estava lá embaixo vazar. Então, são coisas que nós desconhecemos, tá? Coisas que nós desconhecemos. E aí, eu quero mostrar para vocês algumas imagens, né? Aí você fala, pô, mas isso aí não é um pouco exagerado? Cara, olha para você ver. Hoje em dia, isso aqui já é uma coisa possível. Isso aqui já é uma coisa, uma vertente possível, tá? Nós tivemos esse conceito aqui de tanque de guerra que foi feito pela Rússia, tá? Não deu muito certo, porque as esteiras são muito mais práticas, muito mais baratas de fazer manutenção. E esse tipo de dispositivo, quando uma perna falha, ele para para tudo quanto é lado. E aí você tem isso aqui, ó. Ó, o uso de inteligência artificial de drones pelo exército americano, tá? Então o que acontece? Essa história de soldados lutando na guerra, isso aí um dia vai acabar. Só não acabou ainda porque é muito caro. Um drone como esse aqui, ó, custa 50 milhões de dólares. É tão caro que é muito mais fácil você treinar uns 10 mil soldados e botar para o campo e sair um décimo do valor. Então esses drones, por serem muito caros, eles acabam não sendo utilizados, tá? Mas isso aqui já é algo que os caras estão visando há muito tempo. Aí você vai falar assim, pô, mas isso aí, meu irmão, tem uma coisa meio que exagerada, né? Ó, isso aqui, ó, são os projetos militares de drone. Isso aqui já, hoje em dia já foi possível, tá? Isso aqui foi um esboço que foi feito na década de 90 sobre como que seriam os drones no futuro. E de fato, isso aqui acertou, tá? Os caras fizeram drones submarinos, fizeram de tudo que você pode imaginar a corrida tecnológica. E isso aqui é o conceito do que seria o exército americano em 2030, né? Os caras que fizeram o conceito. E é muita coisa, cara. É muita coisa interessante. Isso aqui, olha só que coisa interessante. Isso aqui é real. Isso aqui é um trem com motor a jato, né? Quando a gente fala que existia há mais ou menos 100 anos atrás, 150 anos atrás, existia a tecnologia, as pessoas parecem que esqueceram disso. Mas sim, há 150 anos atrás, quando você acha que a humanidade estava desenvolvendo a eletricidade, os caras estavam colocando esse tipo de turbina em trens, cara. Os caras estavam colocando esse tipo de turbina em trem. E a coisa, ela vai só avançando, né? Igual você vê esses trens aí, os caras colocando turbina para alcançar super velocidades. Nós tivemos esse projeto nos Estados Unidos, que foi uma tentativa antes da queda dos OVNIs, em Roswell, antes do UFO Incident, logo após a Segunda Guerra Mundial, existe um projeto militar chamado Top Secret 1943, que os Estados Unidos estava desesperado para poder encontrar uma maneira de criar a mesma tecnologia que o Bigodudo, né? Eu não posso falar o nome dele aqui, criou. Então os caras estavam desesperados tentando criar um disco voador, um objeto que fosse do mesmo poderio tecnológico, do mesmo poderio de fogo que os alemães criaram no final da Segunda Guerra. Então foi uma corrida desesperada para os caras poderem fazer isso acontecer. Então, assim, o Projeto Olivia, ele começou no Projeto Olivia, depois ele foi se ramificando. Mas o Projeto Olivia, ele basicamente é o seguinte, mas basicamente é o seguinte,
Estados Unidos e outros países começaram uma corrida tecnológica para quê? Para ter poderio bélico, para poder encarar os problemas, tá? Os problemas que iriam vir. Esse tipo aqui, ó, que você tá vendo aqui de scooter aqui, ó. Deixa eu reduzir um pouco a imagem aqui. Esse tipo de scooter que você tá vendo aqui de motocicleta, isso aqui aconteceu em 1800. Em 1800. Para vocês verem como que a história ela é puramente manipulada, né? Em 1800 os caras já tinham esse tipo de tecnologia. Lembra de Mad Max? É mais ou menos isso aí. O que acontece é o seguinte, só para vocês poderem entender. Eu vou contar a história para vocês entenderem por que hoje em dia não pode fazer isso mais. Antigamente não existia faculdade, antigamente não existia curso técnico, tá? Você aprendia a trabalhar na experiência, com pessoas que tinham experiência. E aí, claro, você tinha uma instrução prévia, mas não existia segurança do trabalho nem nada. Você aprendia na marra, tá? E aí o que acontece? Não existia a academia de ciências. Então, qualquer pessoa podia criar qualquer coisa. Você precisa lembrar da seguinte filosofia. A humanidade está reduzindo de tamanho. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso aí você tem que estudar para você entender. A humanidade está reduzindo de tamanho. O nível de testosterona nos últimos 100 anos abaixou 70%. Ou seja, a massa muscular ela abaixou 70% nos últimos 100 anos. Então, o ser humano reduziu de tamanho, o ser humano perdeu a sua velocidade, a sua musculatura. E o fato curioso, antigamente o ser humano ele podia desenvolver as tecnologias e usar tranquilamente. Não existia um órgão que aprovasse. Por exemplo, se você criasse um carro na garagem da sua casa, você podia usar ele tranquilamente, não tinha nada que te impedisse. Hoje em dia, não. Hoje, se você criar um carro na sua casa, você tem que passar por toda uma burocracia para você poder dirigir. É tanta burocracia que, mesmo você com o carro andando, você não vai poder andar. Mas antigamente não tinha burocracia, então as pessoas desenvolviam essas tecnologias ao rodo, tá? E isso que é importante de você entender aí, tá? E aí, olha que fato curioso aqui. Vamos avançar aqui essa imagem para você poder entender, tá? Isso aqui é uma das coisas mais contraditórias que tem no mundo. Muitas pessoas dizem que essa imagem ela é falsa. Muitas pessoas dizem que isso aqui é montagem. Mas o fato curioso é que o desespero dos Estados Unidos e de outras pessoas, como os russos, de ter um poderio bélico tão alto, eles começaram a criar estratégias tecnológicas para vencer a guerra. Então, assim, o que não te contam sobre a Segunda Guerra Mundial é que no período de 1939 até 1945, a humanidade avançou 100 anos, cara. Os caras estavam financiando qualquer tipo de cientista que tivesse a ideia mais maluca possível. Você tem uma ideia que pode ajudar a ganhar a guerra, pode trazer que nós vamos fazer. Então começou todo esse âmbito tecnológico aí avançado, tá? Essa imagem aqui, ela não faz a mesma referência não, tá? Agora, essas imagens aqui, ó, isso aqui era no passado. Tem uma revista que chama Popular Science, tá? E essa revista, ela foi feita no século XIX, no início do século XIX, acho que até 1913, mais ou menos, e depois ela foi comprada pelo governo, olha que fato curioso, tá? E depois o pessoal criou a revista Mechanics, tá? Até o ano de 1953 foi quando encerrou essa revista. Mas o que chamava a atenção nessa revista é que eles mostravam a tecnologia que a humanidade já tinha disposta. E você vê as revistas, você fica de cara com o âmbito tecnológico que os caras estavam dispostos, tá? Tem uma imagem aqui que eu vou colocar para vocês, que é um fato curioso, tá? Que é essa imagem aqui, ó. Você vê isso aqui até no aquele robozinho vermelho, robozinho azul, né? Eu não esqueci o nome dele, Mega Man, né? Você vê tem um robozinho lá que é assim. O que acontece? Eu vou mostrar para vocês dois tanques de guerra que foram desenvolvidos no final da Segunda Guerra Mundial pelos alemães, tá? Olha só, esse aqui é um tanque de guerra que foi desenvolvido pelos alemães. É um tanque, o que acontece? Naquela época, você não tinha os mísseis que atravessavam o Pacífico, você não tinha os mísseis que atravessavam o Atlântico. Então, praticamente,
O seu inimigo não eram os soldados que estavam ali lutando. Às vezes os seus inimigos estavam no gabinete, a centenas, talvez aí milhares de quilômetros. E aí era importante você atingir seus inimigos. E aí o que os caras faziam? Eles estavam desenvolvendo tanques de guerra de longo alcance. Isso aqui é real, isso aqui não é, essas duas imagens não são montagem. Isso aqui tem documentários no Discovery Channel, no History Channel, sobre o tamanho desse tanque de guerra aqui, ó. É bizarro, cara. Os caras, você vê, precisava de 2 trilhos para poder locomover esse tanque de guerra. E foi criado pelos alemães, cara. E assim, uma chapuletada desse tanque de guerra é uma mini bomba nuclear, cara. É um negócio que explode assim uma cidade inteira, cara. É o primeiro que o míssil que sai dali, ele não é uma bola de chumbo que vai cair no lugar causando estrago. Ela tem um tipo de dinamite ali dentro específica que ela vai expandir. Então, onde ela bater, ela vai explodir, entendeu? E os caras estavam criando esse tipo de tecnologia no passado. O que deixou os americanos desesperados foi o quê? Saber que a Alemanha estava desenvolvendo tecnologias absurdas. Tem uma imagem que eu acho interessante, que é essa imagem aqui, ó. Nós estamos falando do ano de 1856. Essa imagem ela foi fotografada no próximo do ano de 1900, ok? Mas é no ano de 1856 você encontra patinetes elétricos. Você tem que parar e refletir. Pô, peraí. Vamos colocar a mão na cabeça aqui, vamos tentar entender. Não teve aquela corrida de Nikola Tesla, Thomas Edison, não teve aquela corrida elétrica, aquela busca de corrente contínua, corrente alternada. Sabe, a humanidade estava começando a se desenvolver, a tecnologia principal mais avançada que o ser humano tinha era uma máquina de escrever, aquelas que ficava clec, clec, clec. Pô, mas peraí, como é que os caras, há quase 200 anos atrás, andavam de patinete elétrico? Como é que pode? Inclusive, a polícia e os carteiros, eles usavam patinete elétrico. Aí você tem que se perguntar, mas como que esses caras faziam isso, cara? Como é que pode, há quase 200 anos atrás, você dispor, por exemplo, de um... Deixa eu pegar a imagem aqui, só para você poder ver, ó. Essa imagem é do Brasil, tá? Você dispor de um patinete elétrico. Olha só, aí você olha o patinete, ele não tem um motor a combustão, ele não tem um escapamento para poder sair os gases. Não, ele é elétrico. Ele é elétrico. Só para vocês terem uma ideia, no ano de 1912, no Brasil, nós tínhamos 3 empresas que fabricavam carros elétricos. 1912. Mas é claro, a história foi varrida, né, meu irmão? A história foi varrida. Então, olha só, os caras andando de patinete elétrico há mais ou menos aí quase 200 anos atrás. Olha para tu ver como é que era a coisa aqui, ó. Olha só, deixa eu colocar a imagem aqui para vocês verem, ó. Olha o nível que era a coisa, meu irmão. Hoje em dia, você tem aquele negócio que o pessoal sobe e vai andando, né? Tem aquela monoroda que os caras sobem em cima e vão trabalhar. Tem aqueles que você pisa com as duas pernas e vai para frente. Hoje em dia é comum. Mas há 200 anos atrás não era comum, cara. E os caras já dispunham desse ato tecnológico. Então, assim, o pessoal fala, isso é mentira, não sei o que e tal. Deixa eu te contar uma coisa. Só para você entender isso aqui, tá? Olha bem para essa imagem aqui. Olha bem para essa imagem aqui. Essa imagem, tá? Ela foi datada do ano de 1600, ok? Ó, o descobrimento do Brasil aconteceu no ano de 1500, ok? Então, no ano de 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu, né, o Brasil, ok? Beleza, essa história você conhece. O que não te contaram, é que no ano de 1600, isso aqui é uma festa que ocorreu na França. E olha bem esses postes aí. Todos eles estão sendo iluminados. Todos esses postes estão sendo iluminados. E não tem nenhuma fiação elétrica. Ou seja, no ano de 1600, as pessoas estavam. Isso aqui é uma imagem, não é uma fotografia. Estavam dançando e comemorando uma festa e com postes iluminados. Ano de 1600. Ou seja, 80, 70 anos depois do descobrimento do Brasil, com energia elétrica.
Tá? Você consegue perceber a lacuna histórica absurda que tinha? A lacuna histórica? Então, se você consegue compreender que há 80 anos depois do descobrimento do Brasil, os caras tinham eletricidade, você consegue abrir a sua mente para isso. Agora você consegue entender, né, os patinetes elétricos. Isso aqui foi no Brasil, tá? Essa foto aqui, ó. Foi no Brasil. Patinetes elétricos que existiam naquela época. Ah, mas, pô, isso aí não faz muito sentido, não sei o quê. Eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, para vocês entenderem. Ó. Deixa eu só voltar a imagem aqui, que fica fácil de vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se eu acho a imagem aqui. Ó, o trem com um dispositivo de. Vamos chamar isso aqui de o mesmo dispositivo de um foguete, tá? Olha para vocês verem. E aí nós temos alguns projetos que é interessante, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês entenderem. Primeiro projeto é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui é real. Isso não é montagem, não. É real. Os caras desenvolveram um tipo de robô humanoide para enfrentar a guerra, velho. Os caras desenvolveram. Então, você vai vendo isso aqui, e aquilo que eu sempre. É o que eu sempre falo, que é importante. Os militares, eles dispõem de uma tecnologia muito mais avançada do que a gente imagina. Foi feita uma entrevista e um podcast com um ex-general de guerra, ok? O cara aposentado, 90 e tantos anos, já tá para morrer mesmo. E aí perguntaram para ele assim, pô, você pode falar dos OVNIs, você pode falar de portais, de outros planetas, você pode falar de tecnologia militar secreta? Perguntaram pro general de guerra, o cara com 90 e tantos anos, o cara já tinha aposentado há décadas, tá? E aí ele falou assim, olha, eu vou poder te falar só uma coisa que eu posso te falar. Tudo o que você é capaz de imaginar, isso está em entrevista nos Estados Unidos, tudo que você é capaz de imaginar, o exército consegue fazer. Tudo, não existe nada. Tudo que vier na sua mente, que você puder imaginar, o exército consegue fazer. Você consegue imaginar um ser humano de 20 centímetros? O exército consegue fazer. Encolher um ser humano, aumentar o tamanho do ser humano? Você consegue, por exemplo, aumentar a expectativa de vida de uma pessoa para 1000 anos? O exército consegue fazer. Você consegue fazer abertura de portais? O exército consegue fazer. Você consegue criar discos voadores? O exército consegue fazer. Trajes energéticos que te tornam invisíveis, trajes, teletransporte, o exército consegue fazer. Então o cara falou o seguinte: tudo que você conseguir imaginar, o exército consegue fazer. E o cara tinha aposentado do exército uns 30, 20 para 30 anos. E o cara simplesmente falando: tudo que vocês conseguem imaginar, o exército consegue fazer. Então o exército, não é o exército brasileiro, mas o exército americano, o exército chinês, ele está muito mais avançado tecnologicamente do que a sociedade. A inteligência artificial, ela veio do exército. A computação, ela não veio de a rixa de Apple com Microsoft, né, do Steve Jobs e Bill Gates lá. Não, veio do exército. O exército já dispõe dessa tecnologia. Então tudo veio do exército, cara. São grandes artistas, aqueles que demonstram uma coisa diferente, mas toda a tecnologia que nós temos hoje veio dos militares. Tudo que nós temos hoje, os celulares veio dos militares, tudo veio dos militares. Então, o que o cara tá falando é o seguinte: o que você conseguir imaginar, os caras têm. O que você conseguir imaginar. E aí entra algumas coisas que são interessantes. Porque as pessoas pensam assim, pô, mas será que os militares eles são tão avançados tecnologicamente? Meu irmão, é disso pra pior, cara. É disso pra pior. Isso aqui, ó, é um conceito. Olha só, deixa eu ver se eu pego a imagem aqui, ó. Ó, isso aqui é um conceito tecnológico. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem uma imagem aqui mais específica, ó. Olha isso aqui, meu irmão. Isso aqui foi feito, esse projeto aqui, ó, ele foi feito numa tentativa desesperada de criar um objeto que voasse no céu que não dependesse de combustão. Olha só. E os caras fizeram e conseguiram, né? Os caras realmente conseguiram. Eu tenho até umas filmagens aqui sobre esse projeto, tá? Deixa eu ver se eu acho que. Eu tenho um banco de dados aqui mais antigo que eu acho que eu consigo encontrar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vídeos curtos.
Vídeos antigos. É bem raro de encontrar, né? São arquivos que muitas vezes eu tenho que vir aqui, ó, e procurar, ó. Deixa eu ver. Projetos, vídeos. Tá, projetos, vídeos longos, vídeos curtos. Não, não é aqui. Descontinuados, também não é. Ó, vídeos antigos. Vídeos antigos, quadro de estudos, vídeos curtos. Deixa eu ver. Análises, vídeos antigos. Eu tenho certos shorts. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que é mais ou menos aqui, ó. Eu tenho mais ou menos algumas filmagens, ó. Vou colocar a imagem para vocês verem aí, tá? Mais ou menos aí. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil, tá? Se não for essa pasta, deve ser alguma outra pasta. Mas eu tenho um acervo de vídeos aqui inacreditável, cara. Inacreditável. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem e já coloco para vocês aqui, ó. Olha só. Deixa eu tirar essas imagens daqui. Ok. Vamos colocar. Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Ah, tá. Aqui é imagens, né? Vou colocar um vídeo só para vocês verem aqui, ó. Vamos tirar isso daqui. Vamos colocar um vídeo. Tá? Só para vocês, fonte de mídia. Ok. Explorar local do arquivo, ó. Deixa eu ver qual vídeo que eu quero trazer para vocês aqui. Só de tecnologia, cara. Só de tecnologia. Esse vídeo aqui é bom só para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu acho que fácil. Olha só, e essa delícia gelada? Pera aí, deixa eu pegar aqui. E essa Esse delícia vídeo é um gelada? vídeo meu antigo. Hein? Que eu estou mostrando para as E essa? pessoas como começou essa tecnologia militar, ó. Como isso aqui já saiu no Discovery Channel. A primeira coisa que os alemães fizeram para tentar desenvolver uma super nave voadora foi esse tipo de nave aqui, ó. Os caras têm até imagem, tem até foto desses discos. A primeira coisa que eles criaram foi exatamente isso aqui, ó. Primeira coisa, para depois chegar nesses jatos que você conhece. A primeira tentativa deles de criar um âmbito tecnológico avançado foi esse, tá? Depois, deixa eu ver aqui. Nós tivemos esse projeto aqui, deixa eu O colocar. tal de Draco, Tivemos esse do projeto. bigodudo. Se você Foi procurar esse Draco, voador lá, tá vendo? NAZI, você Ó, vai encontrar isso aí. Tivemos esse disco voador aqui, ó. Os caras tentando criar. Estava sendo Ó, desenvolvido olha a chamado Super tecnologia. Trem, Os caras estavam tentando que era criar para ser. tudo para uma corrida tecnológica, tá? Deixa eu ver se eu acho a imagem certinha para vocês aqui. Eu não sei se tem um vídeo aqui. Esse é um Tomara projeto essa que imagem foi. tenha vídeo. Deixa eu ver se ela tem vídeo aqui. Ação, uma moto. Tá, eu tenho um vídeo da decolagem desse dispositivo, cara. E é surreal, tá? Deixa eu ver. Vídeos. Deixa eu ver se eu acho ele fácil aqui, ó. Deixa eu ver. É triste, mas dá pra gente encontrar, tá? Deixa eu ver se eu acho pelo menos a filmagem desse vídeo para trazer para vocês. E os caras correndo atrás, meu irmão. As tecnologias que tinham no passado, elas eram surreais, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. A filmagem para vocês, né? Que é o mais interessante, né? Mas olha só, deixa eu ver se eu acho. Esse aqui é de Nikola Tesla. Primeira coisa, esse cara aqui é o Nikola Tesla, tá? Esse cara aqui é considerado como. Tá? E tem uma porrada de imagem, cara. Eu só queria encontrar um vídeo para vocês aqui. Que o vídeo, pelo menos, vocês iam ver, vocês iam ficar de cara. Pois é, meu Isso irmão. aqui, ó, Pois é. projetos militares do passado. Então a história, olha que coisa os caras deliciosa. Olha que coisa deliciosa. desenvolvendo as naves do passado. Aí você fala, pô, mas isso é década de 50, cara. Década de 50. Nós não estamos falando do ano 2023. Nós estamos falando, ó, de praticamente quase 80 anos atrás. Olha, tipo assim, se você vê a história de fato, você fica de cara. Aqui, ó, os conceitos, as naves que os caras estavam projetando. Olha lá, tá vendo? Ó, a The Time Machine, aqui, ó, uma revista que mostrava os conceitos, ó, que os caras estavam desenvolvendo. Era bizarro, cara, bizarro. E aí, se você começar a analisar a história da humanidade, você vai ficar. Eu acho que tem uma imagem aqui que eu acho que é interessantíssima. Deixa eu colocar ela aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho qual que é o número dela. Tá no short, o número 10. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se é essa aqui. Concordo. Deixa eu ver se a gente tem essa imagem aqui. Não tem.
Mas tem uma imagem que chegou a vazar, assim, inacreditável, cara. Os caras invadiram um bunker na Rússia e encontraram um robô todo enferrujado, gigante, cara, no bunker russo. Depois, claro, o bunker foi lacrado, depois que as imagens vazaram e tal. Mas é surreal. Eu vou preparar um conteúdo para vocês sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar para vocês, voltando aqui, o projeto Olivia, ele foi um projeto militar que os caras estavam desesperados, meu irmão. Tu imagina o seguinte, a Alemanha, eles não perderam a Segunda Guerra Mundial, eles ganharam. A Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial. Contaram pra você, é como o filme do Capitão América, né? Disseram pra mim que nós vencemos a guerra, mas na verdade nós perdemos, né? O que acontece? A Alemanha ganhou a guerra, ganhou. Então, se você vê o tribunal de Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, Nuremberg, né? Meu irmão, foi tipo condenado tipo 15 soldadinhos de chumbo. Os caras de alto padrão não foram condenados. Tipo, Henry Ford. Henry Ford não, como é que é aquela empresa da Volkswagen que usou trabalho. Eu não posso falar a palavra aqui. Meu, não teve que pagar nada pra ninguém. Os caras tiraram toda a riqueza que essas empresas. Hugo Boss. Hugo Boss antigamente não fazia perfume, não. Era roupa dos militares alemães, né? Essas empresas, elas foram condenadas a pagar um valor tal. Aí confiscaram o dinheiro delas. 4 anos depois o dinheiro voltou para elas. Ninguém foi condenado, entendeu? Tipo assim, os caras não perderam a guerra, meu irmão. Não perderam a guerra. E aí, o fato curioso é que os americanos ficaram desesperados, pô. O Bigodudo lá, eles já tinham um disco voador. Eles estavam tentando criar um objeto para viajar no tempo, que é o famoso sino de Parará Pururu, Bigodudo, né? Tem o nome, sino do Bigodudo. O nome é outro, né? Os caras estavam num nível tecnológico absurdo, cara. Armas a laser, super soldados. Eles conseguiram criar um soldado de 2 metros, musculoso. E tem, cara, se você for olhar a história da Segunda Guerra Mundial, a verdadeira história, a Alemanha ela superou em âmbito tecnológico qualquer exército no mundo inteiro. E depois que eles fugiram para a Antártida, porque na verdade eles não fugiram, eles fizeram uma aliança com uma civilização avançada e foram morar na Antártida, cara, para poder fazer o seu projeto tecnológico. O Almirante Richard Burns, quando foi para lá, ele tomou um pau. Na porta-aviões foi derrubado. Os caras tomaram um pau, meu irmão. Então, assim, é um âmbito tecnológico, porque foi uma corrida tecnológica absurda. A verba, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, até mais ou menos o ano de 2019, a verba para o exército americano era de 50% de todo o imposto arrecadado nos Estados Unidos. Meu irmão, a verba do exército americano. Isso declarado. Teve um cara que ele desapareceu porque esse cara que desapareceu, ele falou que o governo americano criou o narcotráfico, criou a questão de tráfico de Parará, Pururu, Coelhinho da Páscoa, de órgãos. E tudo isso para quê? Para fazer ganhar dinheiro por fora, lista negra mesmo, tá? E pegar esse dinheiro e mandar para o exército. Então eles orquestraram várias coisas, várias maneiras de tirar dinheiro dos caras. Então os caras já faziam arrecadação absurda financeira. Você tem a verba declarada pelo governo americano que é para o exército. Você tem a verba que não é declarada, as verbas que vão indiretamente, e você tem financiamento de coisas, cara, coisas absurdas que são direcionadas para o exército. E por que o exército precisa de tanto dinheiro? De tanto dinheiro? Só para vocês terem uma ideia, são 400 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos. Só 400 milhões. De pessoas que trabalham no exército são 2 milhões. Ou seja, os Estados Unidos têm 2 milhões de soldados. 2 milhões de soldados. Uma de cada 200 pessoas. Não, perdão. É 4 milhões. Uma de cada 100 pessoas nos Estados Unidos serve o exército. Só que isso é um dado que vem se alastrando. Porque tem pessoas que já trabalham nesse subsolo, tipo Área 51, que esses caras já não têm mais identidade, meu. Tipo Homens de Preto, os caras não têm mais identidade. Uma vez que você entrou ali, eles forjam a sua morte e você vai trabalhar ali o resto da vida, cara. Então, assim, tem o número de soldados que trabalham no exército americano é muito maior que 4 milhões. Muito maior. Só que não é declarado. Então, tudo nos Estados Unidos está relacionado ao âmbito militar e tecnológico.
tudo nos Estados Unidos. Por isso que você tem rede de túneis que atravessa não só o país, o planeta inteiro. Você tem uma porrada de base militar. Os caras, eles têm uma verba financeira que é maior do que o próprio Brasil, umas 10 vezes. Tudo para correlacionar ao âmbito tecnológico. E por que eles estão nesse desespero de tecnologia tudo? Vou te falar bem honestamente. Porque eles já sabem que existem raças alienígenas. Na verdade, não é raça alienígena. A gente sabe que é outra coisa. Mas eu vou falar raça alienígena para ficar mais fácil de entendimento aqui. O que acontece? Nós só não fomos escravizados ainda porque não é só uma raça alienígena que disputa o poder da Terra, mas são várias. E o fato de terem várias raças alienígenas disputando o poder na Terra, isso faz com que a gente fique no fogo cruzado. Porque se tivesse somente uma raça alienígena disputando o poder da Terra, ela já tinha conseguido. Ela já tinha conseguido. O fato de haverem mais faz com que a gente fique no fogo cruzado. E aí, muitas vezes, aqueles americanos estão sendo representados por um tipo de raça alienígena. Os russos por outro tipo de raça alienígena. Os alemães por outra. Os chineses por outra. E aí fica nesse fogo cruzado. Nessa luta por ver quem vai ter o poder final. E é por isso que a humanidade não foi completamente escravizada, igual foi no povo Egito, cara. Igual foi no Egito Antigo, onde se falava de deuses, tá? E aí, quando você vai analisar o contexto histórico, você entende nitidamente o desespero dos americanos. O que os americanos fizeram? Fizeram um acordo com alienígenas para poder obter tecnologia, e aí eles não fazem vista grossa contra a abdução. Fizeram vários acordos. Para quê? Para ter tecnologia. Porque a única maneira de você se igualar ao seu inimigo é se você tiver tecnologia. Por isso que eles estavam atrás da tecnologia de forma absurda, cara. Então, o que você vê aí na televisão, Pearl Harbor, esses filmes, Resgate do Soldado Brian, cara, isso aí é marketing. É só para mostrar para vocês o que os soldados fazem. Eu tive um, um cara que, assim, ele foi aluno meu, tá? Ele comprou o conteúdo premium, mas não foi pra ser empreendedor, tá? Ele comprou pra trocar uma ideia comigo e tal, pra poder ter meu contato, pra trocar uma ideia de algumas coisas que eu não posso falar aqui. E aí ele tava falando, ele é piloto do exército americano, tá? Ele é piloto, ele foi morar nos Estados Unidos e desde criancinha, a partir dos seus 3 4 anos, uma família de brasileiros. E aí ele aprendeu a falar o português brasileiro, mas ele, né, ficou nos Estados Unidos por tantos anos, já virou até cidadão americano. E aí ele entrou para o exército, ele gostava de pilotar avião. Avião começou com um aviãozinho leve, comercial, depois ele foi para o exército americano. E ele pilota aqueles caças, né? Aqueles caças que valem centenas de milhões de dólares, né? E aí, o fato curioso, assim, ele não pode falar muita coisa, né? A única coisa que ele me falou, e assim, eu posso falar isso sem problema nenhum, é que ele falou assim, cara, hoje em dia é impossível ter um piloto no avião. É impossível. Eu falei, cara, mas por quê? Hoje em dia todos os pilotos de aviões pilotam o avião à distância. Ele diz assim, que ele chega na base militar, aí tem tipo aquelas cadeiras gamer. Você senta nelas, tem vários monitores com vários dados específicos, aí fica você e um copiloto sentado junto, tá? E que tudo é pilotado à distância. Você não entra no avião. E aí entra um pequeno detalhe. E por que ele falou isso? Ele falou o seguinte, que hoje os aviões, eles pegam uma super velocidade que o corpo humano não consegue reagir. Ele falou assim, cara, a velocidade da barreira do som é mínima. Isso aí é avião antigo, de Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia os aviões estão supersônicos, num nível absurdo, e não fazem barulho. Eles foram projetados para romper a barreira do som e não fazer barulho. Eles são invisíveis. E aí ele falou, cara, esses aviões, eles fazem curvas, assim, de uma vez. E se tivesse um piloto dentro desses aviões, tipo Top Gun Maverick, não tem piloto, cara. Aquilo ali é só para você iludir. E aí fala, meu, não tem piloto mais. E o avião, ele faz manobras que seriam impossíveis de serem feitas por pessoas convencionais. Impossíveis. Então, eles já colocaram os aviões sem piloto, tá? Eles colocaram os caras para pilotar à distância. Outra coisa importante que ele falou, uma coisa que eu fiquei abismado, ele falou assim, desde 1970, o governo americano já tinha desenvolvido uma tecnologia para o avião voar sozinho. Ele falou que ele teve que fazer um curso, ele só me falou isso. A única coisa que esse cara me falou foi isso, que em 1970 o avião voava sozinho e que você voa fora de avião. Ele não falou mais nada, o resto eu não posso falar, mas eu falo isso porque isso aqui já não é tanto segredo mais, isso já é
já é conhecido nos Estados Unidos, os caras não estão nem para mais isso não, mas eu só posso falar isso. E aí ele falou, cara, na década de 70, os aviões, eles já eram capazes de voar sozinho. Tipo, você pegava o avião, você programava ele decolava no céu e ia de um aeroporto a outro. Ele esperava a hora dele de pousar, fazia o taxiamento, tudo certinho. Na década de 70, nós estamos falando de quase 60 anos atrás. Quase 60 anos atrás, os aviões já voavam tudo sozinho, tudo sozinho. E aí, ele falou, meu, os caras já voam tudo sozinho. E aí, hoje em dia, eles usam essas tecnologias. E aí, ele começou a falar o seguinte, quando chegou no ano dos anos 2000, meados dos anos 90, dos anos 2000, o governo americano, ele patenteou a tecnologia de voar sozinho, do avião voar sozinho. Ele patenteou essa tecnologia. E aí, as empresas de aviação, elas compraram por milhares de dólares, assim, e renovaram suas licenças com o governo americano. E essa tecnologia eles implementaram nos aviões comerciais. Só que aí o que aconteceu? Olha só que fato curioso. Eles colocaram o avião para voar sozinho. Só que as pessoas começaram a não confiar mais. Os seres humanos, eles querem o contato humano. Eles querem o contato humano. Então, antigamente, o piloto do avião nem saía da cabine quando o avião ia decolar, nem nada. O copiloto ficava na cabine, era um protocolo de segurança, o avião voava, aterrissava, depois que todo mundo fosse embora, os caras abriam a cabine, né? Era um protocolo de segurança. E aí o que acontece? Eles desenvolveram essa tecnologia do avião voar sozinho, né? E eles decidiram patentear para os aviões convencionais. Eles pegaram os aviões convencionais, fizeram uma frota no começo dos anos 2000, uma frota de avião que voa sozinho. Fizeram propaganda, só que ninguém queria voar nesses aviões. Perguntava para as pessoas assim, mas você tem medo de voar nesse avião? O cara falava assim, meu, e se esse avião cair? Eu falava assim, meu, mas a inteligência artificial, ela é muito mais precisa do que o ser humano. E aí a galera começou um ceticismo gigantesco com a questão do avião voar sozinho. Aí o que aconteceu? Olha que fato curioso, né? Eles tiveram que readequar os pilotos de novo. E aí, olha como é que as coisas são agora. O piloto, antigamente, ninguém via o piloto, era um protocolo de segurança. Hoje em dia, quando você vai pegar um voo, meu, isso está na norma. Isso tá na norma. Você vai pegar um voo de avião, o piloto tá na porta, cara. O piloto tá na porta do avião para ser visto. Tá lá o cara com as condecorações, chapeuzinho de piloto, roupinha de piloto. O cara tá na porta junto com as aeromoças, cara. Mas antigamente não era assim. E o cara fica na porta, ele vai lá dar bom dia, não sei o quê. Aí, o cara fica na porta. Depois que o cara tá na porta, ele pega o microfone e fala: senhores passageiros, aqui é o piloto tal, não sei o que tal, nós vamos voar, o clima tá assim, a previsão de voo é tal. Por quê? Porque os seres humanos, eles sentem mais confiança quando tem um ser humano dirigindo. Só que o ser humano é falho. E aí, fato curioso é, o avião voa sozinho do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito. Existe um botão no avião que se você apertar, ele faz tudo sozinho. Ele decola sozinho, ele aterrissa sozinho, ele faz tudo sozinho. Tudo. Ele faz basicamente tudo sozinho. E digo mais, só para vocês terem uma ideia de como é que é as coisas no passado. Como é que as coisas no passado. E como é que as coisas são hoje em dia. Os aviões, eles têm que ter a permissão da cabine de controle para o piloto poder pilotar. Então, a cabine, isso não é falado, mas a cabine de controle, eles têm tipo uma tecnologia que é via satélite, que é assim, eles liberam a autorização para o piloto poder botar a mão no volante e poder aterrissar. Eles liberam a autorização. Se eles não liberarem a autorização, o avião voa sozinho. Por quê? O avião, em média, cada aviãozinho comercial, esses aviões que levam 100, 200 pessoas, cada aviãozinho desse é 100 milhões de reais. Dando exemplo para vocês verem. É muito caro. É muito caro. Se o piloto, por exemplo, espirrar, piscar o olho, cochilar, se o piloto tiver um piripaque na hora de aterrissar, o que vai acontecer? O avião vai cair, vai morrer todo mundo, o cara vai ter o prejuízo do avião de 100 milhões, as ações da empresa vão cair, vai dar um prejuízo bilionário, as pessoas vão ter receio de voar com aquela companhia de aeronaves, o prejuízo é gigantesco. Aí eles botam com o piloto, claro, só que se os dois tiverem piripaque ao mesmo tempo. Então existe esse botão que ele faz com que o avião voe sozinho. E outra coisa,
A cabine de comando, ela libera se o piloto pode ou não pode pilotar. A cabine de comando, ela tem uma frequência que ela libera. Por exemplo, olha como é que é coisa bizarra. Olha como é que é coisa bizarra, tá? Você é caminhoneiro. Caminhoneiro. O caminhoneiro, eles têm um aparelhinho que bloqueia o caminhão de arrancar. Por exemplo, você vai abastecer o caminhão. A companhia, ela quer que você abasteça em tal posto. Aí deu uma vontade de ir ao banheiro, você quer fazer um cocô, não sei o quê. Aí você corre e para num outro posto. Você não consegue ligar a chave. Por quê? Porque existe um aparelhinho que te impede de ligar. Aí você tem que ligar para a central, explicar que você teve uma dor de barriga, que você teve que parar ali, para você poder ligar. Aí tem que ficar esperando 1, 2 horas para os caras liberar. Meu, isso é real, isso já existe. Isso tá na tecnologia dos caminhoneiros, velho. Do caminhoneiro. Agora você imagina, se os caminhoneiros têm essa tecnologia, imagina a aviação, cara, que tá no topo. Tá no topo, cara. No topo da tecnologia civil. É a aviação. E aí você tem o que na aviação? Você tem um avião que praticamente voa sozinho. Ele faz toda a comunicação sozinho. Se houver escolta por exemplo, da FAB, ele vai comunicar que ele vai fazer pouso de emergência. Ele faz tudo sozinho. Só que essa tecnologia, ela já existia na década de 70. E para poder funcionar uma tecnologia como essa, precisaria de inteligência artificial. Por quê? Você não pode programar o avião para pousar e aterrissar e decolar se não tiver inteligência artificial. Por quê? Suponha que você está programado o avião para pousar. Aí vem um outro avião de emergência. Esse avião já está programado para pousar. Ele só sabe fazer isso. Ou seja, ele vai pousar primeiro que você, vai dar confusão. A inteligência artificial não, ela vai tomar uma decisão. Pô, peraí, tá vindo um avião, ele tá numa situação mais caótica que a minha, eu vou fazer o taxiamento enquanto ele pousa. Então já existia isso no passado. Pra vocês terem ideia. Então o projeto Olivia, ele foi o projeto que deu um grande impulso na humanidade. Computador, smartphone, satélite, dispositivos eletrônicos avançados, tudo que você conhece hoje não veio do Apollo 11. Não veio do Apollo 11. Veio do projeto Olivia, um projeto militar secreto americano, cujo intuito era criar uma super tecnologia para não ficar na mão dos alienígenas e não ficar na mão da Alemanha que tinha ganhado a guerra. Essa que era a pegada. Que o projeto Olivia foi o projeto de maior arrecadação financeira na história do governo americano. Fazer com que o exército americano tenha tecnologia o suficiente para pilotar discos voadores, para poder bater de frente com qualquer força no mundo. Por isso que tem essa história de patriarcado, não é patriarcado, tem outro nome. Eu vou lembrar o nome daqui. Essa história de você defender o seu país. Tipo, até aquele filme americano, eu esqueci o nome dele, com Will Smith, que chega uma Independence Day. Chega umas naves alienígenas, aí os americanos eles vão defender o país, né? Eles têm essa história de defender o país. Isso já tá no DNA dos caras. A indústria cinematográfica já coloca isso. Por quê? Porque eles sabem que os alienígenas são hostis, não são pacíficos. Eles sabem, raros são os alienígenas que são pacíficos. E aí, praticamente, eles ficam com essa história de fazer com que os americanos, por exemplo, tenham essa história de defender o país a todo custo. Por quê? Porque eles já têm a tecnologia, eles querem se defender. A guerra de Gog e Magog, meu irmão, é uma guerra, vamos chamar de interestelar, cara. É uma guerra que não vai ser com fuzil, não vai ser com pau e pedra. Vai ser com a tecnologia mais avançada. O mundo vai tremer, pra você ter ideia, tá bom? Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje é falar sobre o projeto Olivia, que hoje em dia já não é mais segredo, né? E falando que realmente o governo americano dispõe de grande tecnologia militar, eles estão muito mais de 100 anos à nossa frente, para vocês terem ideia. Os caras já conseguem fazer teletransporte, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Bom, vou ficando por aqui, fique na paz.